Nós vamos meditar hoje na lição de número 6, que tem por título João, o discípulo amado. Então, meus irmãos, nós ontem aprendemos a lição de número 5, que tratamos sobre dois homens que foram bem enigmáticos no ministério de Jesus. Um foi Simão, chamado o Zelote, e o outro foi Judas, chamado Iscariotes. Então, estes dois homens fizeram parte do ministério de Jesus. A gente viu ontem que Simão fazia parte de um partido de guerrilheiros que fazia resistência ao Império Romano. E Jesus foi e chamou para que ele seguisse Jesus. E o outro foi Judas, que deixou o exemplo negativo para que nós não sigamos. Aqueles que abandonam a Jesus, eles podem abrir as portas para Satanás fazer deles o que quiser. Judas abriu as portas, Satanás entrou e ele traiu Jesus. Quando ele foi trair Jesus, a gente viu que ele traiu Jesus por 30 moedas de prata, o valor de um escravo de menor. Então, Judas não só negou Jesus, mas traiu Jesus. Mas hoje nós vamos aprender sobre João, que nos deixa exemplos positivos para a nossa vida. A lição está tratando sobre os discípulos de Jesus. Nós vimos na primeira lição a definição da palavra discípulo, e só para retomar esse conceito, nós vimos, conforme lá na lição 1, o ponto 1, a palavra discípulo no hebraico, aluno ou aprendiz. No grego, a palavra discípulo significa aprendizado, é a palavra que denota a expressão discipulado. Mas eu achei mais adequado, mais bonito e mais interessante a definição da palavra discipulado no alemão. A palavra discipulado no alemão é Markov, que quer dizer aquele que segue atrás imitando. Essa é a definição que me pareceu mais adequado para discipulado. O inglês traduz como sendo aquele aluno, aquele aprendiz ou aquele estudante. Mas aí, o comentador da lição, ele disse que um discípulo é um seguidor. Mas eu tentei, para fins didáticos, fazer uma separação dessas duas expressões, entre seguidor e discípulo. São a mesma coisa, mas para fins didáticos, em uma compreensão, fiz uma distinção entre essas duas expressões para dizer o seguinte: que o seguidor de Jesus era aquele que estava ali com ele, mas aquele seguidor, ele estava ali por algum interesse. Então ele queria um milagre, ele queria uma cura, ele queria uma bênção. Ele estava ali, mas era algo voltado para um interesse, e queria alguma coisa de Jesus. Ele estava ali pelo que Jesus podia lhe dar. Mas já o discípulo não. O discípulo, ele estava ali com Jesus não pelo que ele tinha, mas pelo que ele era. E o discípulo era aquele que dizia assim: eu quero, o que eu posso fazer para me tornar mais parecido com ele? Como é bom estar perto dele. Eu estou com ele não por qualquer coisa que ele possa me dar, mas eu estou com ele porque eu gosto de estar com ele. E quando a gente olhou para os discípulos de Jesus, a gente viu que Jesus tinha grupos de discípulos. Tinha grupos de 500 discípulos, tinha grupos de 70 discípulos, tinha grupos de 12 discípulos. Dentre os 12 tinha o grupo de 3, e dentre os 3 tinha um. E isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o grau de intimidade que eles tinham com Jesus. Aqueles 500 eram aqueles que estavam mais longe, aqueles 70 eram aqueles que estavam um pouco mais perto. Jesus envia de 2 em 2.
Os 12 já eram aqueles que estavam ali com Jesus, andando no seu ministério durante o dia. Os 3 já era aquele que estava ligado diretamente a Jesus. Aliás, alguém que quisesse falar com Jesus tinha que falar primeiro com os 3. E dentre os 3 tinha esse que nós vamos ver hoje, que se chama João, como o discípulo amado. E claro, Jesus uma vez disse assim, não é? Quem quiser vir após... Então, Jesus, quem quiser me seguir. Preciso conceituar aqui um detalhe. A preposição se, no grego, ela tem algumas conotações. Por exemplo, lembra daquela passagem que Paulo diz assim, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós... Pronto, essa preposição, ela não é uma condição de dúvida, mas ela é uma condição de fato, portanto é uma afirmação. Lá em Colossenses capítulo 3, lembra daquele versículo que Paulo diz assim, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de onde? Então, o se, preposição, é acompanhado com uma afirmação do já, porque Paulo não está colocando uma dúvida ali, ou uma possibilidade. Já que você ressuscitou com Cristo, então pense nas coisas de cima. Mesma coisa para Romanos 8,31. Então, já que Deus está do nosso lado, então ninguém pode... Quem será, né? A pergunta é, quem será contra nós? Quem estará contra o nosso lado? Só que a expressão de Jesus, se alguém quiser vir após mim, ali é uma escolha. Os discípulos tomam a escolha de seguir a Jesus. Se você quiser me seguir, aí o que ele disse? Se alguém quiser vir após de mim, o que é que ele disse? Primeira coisa que ele disse: negue-se. A palavra negar, a gente já vai entrar na lição 6. Só estou fazendo aqui uma recapitulação, recapitulando o que a gente já viu. A palavra negar, do grego, é a palavra transliterada aparneomai, que significa esquecer-se de si mesmo, perder a visão ou o interesse próprio. Então Jesus estava dizendo, se você quiser me seguir, perca o seu interesse próprio, perca a visão de si mesmo. Você não é prioridade. Quem é prioridade agora sou eu na sua vida. E eu pergunto, só para ter uma confirmação aqui, quem decidiu seguir a Jesus? Levanta a mão aí, só para eu ter uma... Né? Eu sei que todo mundo seguiu, mas vai que tem aqui alguém aqui que... Né? Eu acredito que todos nós decidimos seguir a Jesus. Então, a ideia de discípulo não é você, é Jesus. É o que João Batista disse, né? Que eu diminua e ele cresça. Então, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, depois tome a sua cruz de cada dia e siga-me. A palavra seguir é akolontel, que significa seguir alguém que precede juntar-se a ele como seu assistente ou acompanhá-lo. Era isso que Jesus queria dizer. Aliás, irmãos, nós estamos vendo hoje, nos nossos dias, um evangelho barato, irmãos. Um evangelho de pare de sofrer. É um evangelho de luxo. É um evangelho de coisas boas. É um evangelho de desfrutar dos prazeres daqui da terra. É um evangelho que foca a atenção nas coisas passageiras. A gente vê isso nas mensagens, Deus vai te dar. A gente vê isso nos hinos, é só vitória e vai acontecer. E essa é o evangelho que é pintado hoje. Só que o evangelho de Jesus Cristo é totalmente diferente daquilo que se tem apresentado hoje. Jesus em aquele versículo 16 e 33, não é? Não sei se é de João, que diz assim: no mundo tereis aflições. Olha o que Paulo disse em Atos capítulo 14. Na verdade não foi Paulo, foi Lucas que escreveu o que Paulo fez. Atos 14 e 22. Veja aí comigo.
Atos capítulo 14, versículo 22. A respeito dos discípulos de Jesus. Estou com a versão Nova Almeida atualizada. Pode ser um pouquinho diferente, mas a mensagem é a mesma. Diz assim: Paulo, quando foi lá para a região da Galácia e a região de Antioquia da Síria, Icônio, Listra, Derbe e Antioquia da Síria, Paulo diz aqui: fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de poucas tribulações, é poucas tribulações, irmãos? É poucas tribulações, irmãos? Muitas tribulações. Nos importa fazer o quê? Entrar no reino de Deus, irmãos. Sabe como é que nós vamos entrar no reino de Deus? Não é com a vida de luxúria, de prazer, de alegria. É pressão, irmão. Está pensando que vai chegar no céu? Está pensando que é fácil? Disse que se toma a força os que vão chegar lá. Então, está aí a lição que nós temos aí para ensinar o que é ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Aliás, todos os discípulos de Jesus tiveram um final que não foi um final muito feliz. João foi o único, e a gente vai ver ele hoje, que teve morte natural. Mas João morreu em 103 depois de Cristo, com 94 anos. Mas ele, no governo do imperador Domiciano, ele foi sentenciado ao martírio. Foi levado para a ilha de Patmos, foi jogado dentro de um caldeirão de óleo quente, fervendo, e ninguém sabe, mas milagrosamente João escapou daquele caldeirão de óleo quente. E também ninguém sabe, João escapou daquela prisão da ilha de Patmos. Bendito seja o nome do Senhor, né? Só João que foi o que teve, ele voltou para Éfeso e pastoreou a igreja de Éfeso, teve nos últimos anos da sua vida um papel importantíssimo na igreja. No final do século I, morreu de morte natural. Mas Matias, que substituiu Judas, foi martirizado na Etiópia. Simão, o zelote, que a gente falou dele, ele foi crucificado. Judas Tadeu, também falamos dele, ele pregou na Síria e foi martirizado na Pérsia, que hoje a gente conhece como Iraque. Tiago, o menor, foi crucificado no Egito. Mateus, chamado Levi, foi martirizado na Etiópia. Tomé, conhecido Dídimo, não é? Ele foi martirizado, pregou na Pérsia e foi crucificado na Índia. Bartolomeu, conhecido como Natanael, ele foi golpeado até a morte na Armênia. Felipe, que nós falamos dele, pregou na Frígia e foi martirizado em Hierápolis. André, ele foi crucificado na Ásia Menor, conseguiu abrir muitas igrejas na Rússia, mas foi crucificado com uma cruz em forma de X. Tiago, o maior, foi decapitado por Herodes lá em Jerusalém, está o registro lá em Atos capítulo 12. E Pedro foi uma coisa séria, irmão. A gente vai falar dele hoje à noite. Pedro, quando César, Nero, ele estava perseguindo a igreja, e a perseguição de Nero foi ferrenho, porque em 18 de junho de 66 ele tocou fogo em Roma, e dos 14 bairros de Roma, só o bairro onde morava crente não pegou fogo. Ninguém sabe por quê. A gente sabe, né? Claro. Mas ele fez o quê? Botou a culpa nos cristãos. A morte de Paulo, a decapitação de Paulo, é provável que Nero tinha colocado culpa nele. E Pedro sabia que ia ser morto, porque a igreja estava sendo perseguida. Aí Pedro fez o quê? Fugiu, irmão. Só que quando ele estava fugindo, a história disse que ele ouviu a palavra Quades, que quer dizer, vai para onde? Aí ele se lembrou que negou a Jesus e fugiu daquela situação. Aí voltou para Roma. Quando voltou para Roma e foi crucificado, na hora da crucifixão ele disse: não me bote crucificado de cabeça para cima, me bote de cabeça para baixo, que eu não sou digno de morrer como o meu mestre. E Pedro morreu lá em Roma desse jeito.
E o fato é que quem segue a Jesus e quem ama Ele de verdade está disposto a tudo, né, irmãos? Deus tenha misericórdia de nós. Diga comigo, Deus tenha misericórdia de mim. É porque a gente não está sendo perseguido, nem que nem Pedro, que nem André. A gente não está sendo perseguido que nem esses homens, irmãos. A semana aí atrás, eu vi alguns cristãos. A semana retrasada foram 70 cristãos esqueci o nome do país, que foram mortos. E a forma que eles foram mortos, irmãos, tinha um homem lá, está um vídeo lá na internet, com um pedaço de uma picareta na cabeça dos cristãos, estourando a cabeça dele, irmãos. É uma coisa séria. Outros, está lá o vídeo na internet, tiraram foto e tudo, mas eles costuraram cru a boca dos cristãos para não falar de Jesus. A gente está na boa, irmãos. A gente está aqui no Brasil. Não tem perseguição não, irmão. A gente pode pregar na praça, a gente pode pregar na rua, a gente pode pregar no trabalho, pode pregar no metrô, pode pregar no ônibus, pode pregar em casa. A gente está na bênção, irmãos. A gente não está sendo perseguido não, de costurar a boca cru e fechar para você não falar de Jesus. Tiago, o justo irmão de Jesus, que ele tornou-se um dos pastores presidentes da igreja em Jerusalém, a história disse que houve um grupo de judeus, fariseus, que chamaram ele e disseram a ele: ou você nega o compromisso com Jesus, ou a gente lhe mata, lhe crucifica. Ele recusou negar o seu compromisso que ele tinha com Jesus. Foi o que escreveu a carta de Tiago, que a gente tem no Novo Testamento. Ele recusou a negar o compromisso que ele tinha com Jesus. Crucificaram e antes de crucificar martirizaram ele. Mas eles estão lá na glória, esperando a igreja um dia ser arrebatada. Então, vamos entrar na lição, porque o tempo não passa não, o tempo voa, irmãos. O texto-chave da nossa lição tem uma conotação que eu preciso explicar para os irmãos. Está em João capítulo 13, versículo 23. Vamos ler juntos, irmãos, o texto-chave. Acredito que a maioria tem a lição, mas quem não tiver, está em João 10 e 23. Vamos ler no 3, 1, 2, 3. Ora. Vamos lá, todos juntos. João, eu espero. João capítulo 13, versículo 23, para quem não tem lição. Mas quem tem a lição é o versículo-chave da nossa lição. É bom a gente interagir, não é, irmãos? Porque à tarde, um fresquinho desse aqui, possa ser que você daqui a um pouco vai estar fechando os olhos. Eu não sou que nem os presbíteros aqui que pregam na potência. Eu sou devagarinho, não é? E mais num clima gostoso desse, daqui a pouco você vai estar dormindo, não vai entender nada. Aí vão dizer assim: o que foi que você aprendeu hoje? Rapaz, foi uma bênção. Jesus derramou um poder. Sim, mas você aprendeu o quê? Foi uma coisa tão... Sim, mas me diga, foi o pregador lhe ensinou? Não sei. Não, meu objetivo não é você sair daqui dizendo assim: foi um apoteose tão grande. Não, meu objetivo é você sair daqui sabendo quem foi João, o que ele nos ensinou com as suas lições, você saber na mente e depois você se deparar com situações parecidas com ele e saber reagir conforme o discipulado do Senhor. Então vamos lá, João 13, 23, no 3, 1, 2, 3. Ora, e seus discípulos, aquele a quem Jesus ama, estava reclinado aonde? A tradução seio, algumas versões aparece peito de Jesus. A gente precisa entender isso aqui, porque a igreja medieval e a igreja católica, ela pinta uma imagem de João, um homem meio afeminado, deitado ali no peito de Jesus, um homem manso, um homem pacífico, sabe? Um homem meio delicado. Mas não tem nada a ver com aquela pintura ali que a igreja católica fez a respeito de João, que é o que a gente vai ver hoje. Então, a tradução seio aqui, a ideia é a seguinte: Jesus estava sentado na mesa. A mesa não é como essas que a gente tem. A mesa era um lençol grosso que se forrava no chão, e eles se sentavam meio que em cima das pernas e meio declinado. E João estava mais perto de Jesus. É tanto que Jesus se entristeceu, diz o texto lá que ele se angustiou e disse: hoje vai ter um de vocês que vai me trair.
E Pedro fez isso aqui, para João. Pergunta aí quem é. E João, que estava mais perto dele, perguntou. Claro que João tinha uma intimidade, mas a gente precisa entender, não era que João chegava no peito e ficava lá. Não, a ideia aqui é ele perto de Jesus, porque a mesa, quando se sentavam os discípulos, havia o anfitrião e aqueles que eram mais íntimos de Jesus ficavam sempre mais perto. Não que isso fizesse um favoritismo, mas aqueles que estavam sempre com Jesus, portanto Pedro, Tiago e João. E no caso aqui, o que estava com mais intimidade ali no momento com Jesus era João, porque estava mais perto. E Jesus, ao dizer aquilo, Pedro queria saber quem era, e Jesus disse, não é aquele que eu pegar o pão molhado e entregar a ele, e revelou que quem era, e de fato era Judas. Mas vamos entrar na nossa lição. Os irmãos entenderam aí essa passagem? Muito bem. Vamos ler a reflexão, irmãos? Vamos ler juntos a reflexão da nossa lição? Espera aí que eu estou na lição agora. No 3, 1, 2, 3. Estar perto do mestre é o desejo de um discípulo atraído pelo seu amor. Então, já que a gente está com a lição, vamos explorar a lição. Quando, diz a introdução, denominamos a João como discípulo amado, não estamos afirmando a preferência de Jesus por ele em detrimento dos demais. Apenas mencionamos aquilo que os apóstolos, por inspiração divina, registrou em seus escritos. Aquele a quem Jesus amava. As referências, João 13, 23, 19, 26, 20, versículo 2, capítulo 21, versículo 1 e versículo 7, versículo 20. Essa expressão revela o amor que ele sentia da parte do Senhor. É um testemunho pessoal de um sentimento mútuo entre ele e o mestre. João, evidentemente, se destaca por sua intimidade com Jesus, que encontrou em seu amado discípulo um coração ansioso por desfrutar de sua presença e aprender com as suas palavras. João, cujo nome significa agraciado por Deus, desfrutou intensamente da comunhão com seu Senhor, ensinando-nos lições preciosas para nos guiar em nosso relacionamento com Deus. Podemos e devemos aprender com o apóstolo a viver com o mestre a ponto de dizer: eu, o discípulo a quem Jesus ama, ou a quem Jesus ama. Então, o que o comentador já está dizendo aqui é que o fato de João estar ali era o seu grau de intimidade com Jesus, o desejo que ele tinha no coração. E sabe de uma coisa, irmãos? Jesus sabia o que estava no coração de cada um deles. Sabia ou não sabia? Sabia. A gente aprendeu sobre o Bartolomeu, chamado Natanael. Quando Natanael vinha ao encontro de Jesus, o que foi que Jesus disse? Eis aí um israelita em quem não há dolo. O que foi que Natanael disse? De onde tu me conheces? Eu nunca te vi. Você está dizendo isso? A gente não tem intimidade para você dizer um negócio desse. Aí Jesus disse para ele: antes que Felipe te chamasse, eu te vi tu estando debaixo da figueira. Aí Natanael, a ficha caiu, o estalar de dedo na mente de Natanael: Rabi! Aí Jesus disse: só porque disse vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E desde agora verás o Filho do Homem sentado no seu trono e os anjos do Senhor subindo e descendo. A gente não entende muito bem, o que é que Jesus estava dizendo ali, uma profecia a respeito do futuro. Mas os historiadores e os teólogos, eles entendem e eles concordam que quando Herodes mandou matar as crianças, Herodes lá, dizem aí que ele é o grande. Eu não digo não, tá? O pessoal diz aí da história. Eu digo que ele era um Herodes, mas disse que ele mandou matar as crianças. Só que a história disse que a mãe de Jesus foi para o Egito, porque o anjo apareceu a José e mandou ele para o Egito.
e a profecia de Osés 11:1, do Egito chamei meu filho, se cumpre naquela ocasião. Mas a mãe de Natanael escondeu Natanael debaixo de uma figueira. E aquilo se tornou um segredo entre a família de Natanael, seu pai e sua mãe, ali, somente entre eles. E à medida que Natanael foi crescendo, aquela figueira se tornou ali um lugar de devocional. Como que Natanael chegava ali orando a Deus, agradecendo pelo livramento, estando ali fazendo suas devoções a Deus. Agora está um judeu dizendo o quê? Antes que Felipe te chamasse, eu te vi, tu estando debaixo Rabi, que quer dizer meu mestre, não é a expressão Rabi. Aí Jesus, só porque eu disse isso você crê? Você não viu nada ainda, rapaz. Coisas maiores do que estas verás. Então Jesus sabia o que estava no coração dos discípulos. E a questão é a seguinte: Jesus sabe o que está no nosso coração. Ele conhece o profundo do nosso coração. E esse é o segredo do discípulo de Jesus. Esse é o segredo dos discípulos de Jesus. Porque às vezes existem pessoas que têm muitas obras, aparência externa, mas lá dentro está tudo manchado. O pastor não consegue ver, o presbítero não consegue ver, a dirigente não consegue ver o que está no seu coração. Mas Jesus, Ele sabe o que está lá dentro do seu coração. Quem pode levantar uma mão e dar um glória para Ele? Então vamos para o ponto 1. Como é um discípulo só, não é um negócio aqui vai ficar bom porque a gente tem tempo, né? Tempo não, porque tempo aqui é pouco, já passou 20 minutos já. No tópico 1 diz assim: João disse, filho do trovão, o discípulo do amor, não é? Teve um erro aí, o discípulo do amor. Jesus chamou João para o seguir quando ele exercia o ofício de pescador. Então, duas coisas está dito aqui nessa primeira frase. Primeiro, Jesus chamou João. João, é provável que o registro de João capítulo 1, a partir lá do versículo 20, se não me falha a memória, João era discípulo de João Batista. Eram dois discípulos que eram discípulos de João Batista. Era André, que a gente viu na lição 1, e João esse aqui. E Jesus o chamou. João seguiu Jesus, porque João viu João Batista dizer: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado de mim. João viu João Batista dizer que eu diminua e que ele cresça. Então João, não era que João, né, era duas caras, né? Uma hora estava aqui, uma hora estava ali. Não, ele estava vendo João Batista dizer: é ele. E teve uma hora que João Batista disse o quê? Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar me disse: aquele por quem o Espírito Santo descer e vir sobre ele, ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí João disse: eu vos batizo com água, mas ele que sou antes dele, que sou depois dele, e ele é antes de mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aí João disse: é esse que eu tenho que seguir. Aí João seguiu a Jesus. E outra coisa, ele era de ofício de pescador. Haviam 3 peixes que os discípulos pescavam. Um é chamado de peixinhos, alguns chamam de sardinha, mas eu vou chamar de piaba, né? Vocês conhecem o que é piaba, não é? Peixinho pequenininho, está lá em João capítulo 6, versículo 29. O outro peixe era chamado de barbilhão, está lá em Mateus capítulo 17, versículo 27. Esse peixe é aquele que deixa dentro da boca os filhotinhos dele quando nasce, para proteger dos predadores. E o texto lá diz o seguinte: que estava Jesus com Pedro, e os fariseus olhavam para Jesus, ninguém tirava dinheiro do bolso, né? Então os fariseus disseram: Pedro, o mestre de vocês paga imposto? O imposto do santuário, o imposto do templo? E Pedro disse: paga, mas a gente não está vendo. Aí Jesus escutou, Pedro, vem cá, deixa eu te fazer uma situação aqui, me responde. Os reis cobram imposto de quem? Dos filhos ou dos estrangeiros? A resposta é clara: o rei não vai cobrar imposto do filho, né, irmão? Vai cobrar imposto dos estrangeiros. Aí Jesus diz assim: para que ninguém se escandalize,
você não vai pegar nem sua rede, nem sua tarrafa, você vai pegar um anzol. Vá lá no mar, jogue ele e pegue um peixe. O peixe que você pegar, você vai abrir a boca dele e vai tirar as moedas correspondentes ao meu valor e ao seu valor de imposto. Agora, segura aí essa glória aí. Jesus não tinha só ele e Pedro. De discípulo, quem deveria pagar não era só ele e Pedro, tinha os demais. A pergunta é: por que Jesus não disse, pega o correspondente a André, a Tiago, Bartolomeu? Por que Jesus não disse? Porque conforme Êxodo capítulo 30, versículo 13 e 14, quem pagava imposto era a partir de 20 anos. Isso prova de que o maior do grupo dos 12 era Pedro, que é provável que ele tinha 20 anos, aí 20 e alguns anos, e os demais era de adolescente e jovem, irmão. Então quem andava com Jesus não era aqueles homens, né, maduros, seus 40, 50, 60, não, irmão, era adolescente que andava com Jesus. E Jesus teve que chamar essa turma tudinho, 3 anos, tendo paciência com cada um deles. Teve uma hora que um estava brigando com o outro para saber quem era o maior. Eu sou melhor que tu, rapaz. Eu sou melhor. Que um pouco Jesus pega uma criança e diz: quem não for como esta criança, de forma nenhuma entrará no reino dos céus, será o menor. Então estavam ali, e a questão era que o segundo peixe era esse barbilhão, e o terceiro peixe era tem aqui um especialista de pesca, é carapeba, né? Carapeba. Diz que é um peixe que ele pode pesar alguns quilos. Ali eram esses 3 tipos de peixe. Então vamos voltar para a lição. A lição aqui, eu li a primeira frase. Estou no tópico 1. Diz: embora seja conhecido como o apóstolo do amor, deduzimos que seu temperamento foi moldado, controlado por Jesus, pois era um homem impulsivo e de personalidade forte. E eu posso acrescentar: era partidário, ignorante, inflexível, inconsequente, impetuoso, inconsistente, atrevido, agressivo, explosivo, barulhento, teimoso, raivoso e orgulhoso. Dá para chamar um homem desse para ficar de lado de você 3 anos, irmão? Imagina, não é? Você sabe que o camarada é agressivo, barulhento, teimoso, inconstante, impetuoso. Ele não tinha o pavio dele, irmão. Olha, sabe, tocou no pé dele, já estava explodindo. Brabo não, se amostra, como a gente diz, né? Era esse Joãozinho aqui, que a gente conhece ele. Discípulo de Jesus, mas depois se tornou discípulo do amor, irmãos. Olha, só Jesus. Sabe o que eu aprendi nessa lição? Escute bem o que eu vou lhe dizer. Jesus conseguia extrair das pessoas o melhor que elas tinham, irmãos. Sabe o que acontece? Às vezes, por coisa tão minuciosa, picuinha, no meio da gente, a gente olha para onde, rapaz, não gostei muito daquele irmão não. Já não fui com a cara dele. Não dá para trabalhar comigo não. E às vezes, aquele irmão, aquela irmã tem um potencial tão grande que pode ser utilizado na obra de Deus, irmãos. E só por uma besteira a gente exclui. Que sejamos como Jesus e possamos dizer: cada um tem um potencial no reino de Deus, irmãos. Mas não dá para trabalhar. Que Simão Zelote dava para trabalhar com Jesus, irmão? Simão Zelote andava com uma peixeira aqui, irmão. Jesus conseguiu juntar Simão e Mateus, o publicano. Se não fosse Jesus, Simão matava Mateus. A história disse que Mateus, conhecido Levi, quando passava no meio dos judeus, o judeu cuspia ele, porque o judeu tinha nojo dos publicanos. O problema era o seguinte, que César cobrava um imposto, aí tinha os chefes dos publicanos. Lembra lá de Zaqueu? Zaqueu era o quê? Chefe dos publicanos. Só que tinha um valor de César. Aí o chefe dos publicanos tinha que recaudar o valor do povo. Só que eles diziam o seguinte: eu vou deixar um pouquinho para mim, e o que ele pediu, então, acima do valor de César, eu cobro mais alto para ficar um pouco para mim. E ele exigia que os publicanos cobrassem o imposto. Só que os publicanos diziam: o chefe está pedindo um valor, eu vou pedir um valor mais alto porque tem que ficar um pouquinho no meu bolso.
E quando ia para o pobre, irmão, o imposto estava lá em cima. Nem parece conosco, né? PTU, IPVA, ISS, IPP e por aí vai. Por isso que quando um judeu olhava um publicano, cuspia ele, de nojo que sentia por ele. Mas Jesus, aleluia. Você lê Mateus 9:9, Jesus disse para Mateus assim: segue-me. Aí o texto disse que ele se levantou e seguiu. A gente pensa que é uma coisa, né? Ele se levantou ali e naturalmente seguiu. Sabe por que Mateus seguiu Jesus? Porque seguir um rabino naquele tempo era ter um status, era ser respeitado e admirado pelo povo. Aí Mateus se levantou e disse: não, agora todo mundo vai me respeitar. Eu vou ser o discípulo do rabino Jesus. Eu sou agora o seguidor do mestre Jesus. Agora vão me respeitar. Aí lá na frente Jesus disse: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Quem pode dar um glória para Jesus mais uma vez? Como Jesus é tremendo, como eu amo esse Jesus, irmão. Vamos continuar aqui. Aí o texto diz: alguns episódios em sua vida justificam esse epíteto. Certa vez vi um homem expulsando demônios e provavelmente, movido pelo ciúme ou por partidarismo, foi reclamar a Jesus que ele repreendeu. E sim, essa ocasião aqui, irmãos, foi uma das ocasiões mais singulares do ministério de Jesus. Se você ler as duas passagens, a passagem que correlata a essa é Marcos capítulo 9. Jesus subiu ao monte, provavelmente o Monte Hermon, e se transfigurou. E se você ler lá em Marcos capítulo 1, versículo 2, Jesus diz assim: dos que estão aqui entre vocês, alguns não vão morrer. Deixa eu traduzir para a versão da gente, sabe? Para a nossa linguagem. Antes de ver uma palhinha do reino de Deus. Uma palhinha. Só um pouquinho do reino. Aí eles não entenderam. Eles pensavam que Jesus... Vamos ler, irmão. Eu disse uma palhinha, mas vamos ler. Vocês estão olhando para mim assim. É que evangelista está dizendo. Vamos ler. Melhor a gente ler, né? Marcos capítulo 9, versículo 1. Dizia-lhes ainda: em verdade estou com a Nova Almeida atualizada. Em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que veja chegar o poder do reino de Deus. Eles pensavam que Jesus estava falando a respeito do seu reino político, humano, o seu reino milenar aqui na terra. Só que Jesus não fazia referência a isso. Depois Jesus pega, 6 dias depois, não é? 6 dias depois, Lucas vai dizer 8 dias depois, leva eles ao monte e se transfigura. Está ali o poder do reino de Deus. E Marcos diz o seguinte: a veste dele ficou tão branca que ninguém, nem um lavandeiro da face da terra podia branquear aquelas vestes de Jesus naquela tarde. E sabe o que? Apareceu. Quem foi que apareceu, irmão? Moisés e Elias, ao lado de Jesus. O texto diz que eles caíram ali, estavam ali vendo aquela glória. E Lucas diz que eles estavam falando a respeito da sua ida a Jerusalém. Que quando você lê 9:51 de Lucas, diz assim, Lucas 9:51. É porque eu estou com uma versão diferente. Diz assim: aconteceu que, ao completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou, a minha versão diz assim, no semblante, a firme resolução de ir a Jerusalém. Depois que Jesus desceu lá do monte, descendo do monte, Jesus disse: o que vocês viram não conta para ninguém, fica só entre a gente. Vocês vão contar o que vocês viram só depois que eu ressuscitar. Ó, irmão, guardar segredo para o ser humano, pelo amor de Jesus Cristo.
Imagine a cena: Pedro, Tiago e João tendo que guardar em segredo. Eles viram Jesus glorificado, irmão. A essência da divindade estava expressa no corpo dele. Eles viram Moisés, viram Elias. E Jesus, é segredo, não conta para ninguém. E o texto ainda disse, porque os 9 ficaram embaixo, 3 subiu, e quando os 9 estavam embaixo, estava discutindo, irmão, as coisas do reino que nem era para edificação. E o texto disse que chegou um homem, e o homem disse: mestre, meu filho está endemoniado, e eu trouxe a teus discípulos, e eles não puderam expulsar. E Jesus disse: até quando eu estarei convosco? Traga o menino aqui. Aí trouxeram o menino, o demônio pegou o menino, jogou no chão. Jesus disse: quanto tempo faz que ele é assim? Aí o pai disse: mestre, desde que ele é pequeno ele é assim. O demônio pega, joga ele no fogo, o menino se queima, depois joga na água, o menino se afoga. Eu tenho que ir lá ajudar o menino. Jesus disse: se tu creres, tudo é possível. Aí o homem disse: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Eu já trago o menino aqui. Expulsou o demônio. Só que enquanto Jesus estava fazendo isso, os discípulos estavam discutindo acerca de quem era o maior no reino de Deus. E depois Jesus foi perguntar: vocês estavam falando sobre quê? Ninguém disse nada. Aí foi quando João chega e diz: Senhor, eu vi um homem ali expulsando demônio, e eu mandei ele parar, porque ele não é do grupo da gente, e ele estava usando o nome do Senhor, e ele não pode fazer isso. Para João, só o do grupo é que podia, né? Então veja o temperamento deste homem. Mas Jesus estava ali, e Jesus uma vez disse assim, né? De que espírito sois vós, né? O Filho do Homem não veio para salvar. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Voltar para a nossa lição. Em outra ocasião, João e Tiago desejaram que viesse fogo do céu para queimar, disse alguns samaritanos que não receberam a Jesus. Que o texto diz lá o seguinte, 9:51 de Lucas, que a gente leu, que quando Jesus sabia que ele já ia para o céu, quem falasse com Jesus já sabia que ele ia para Jerusalém, e quem tivesse com ele sabia que se ele fosse para Jerusalém ele morreria. E quando você vê o registro da ressurreição de Lázaro, Anás e Caifás fez uma reunião e disseram: o que é que a gente vai fazer com esse rapaz? A gente tem que parar ele, porque senão vão crer nele e vão passar a crer tanto nele, porque vão vir os romanos e vão nos tirar daqui. A gente tem que matar esse menino, a gente tem que matar esse rapaz. E todo mundo sabia que se Jesus botasse o pé em Jerusalém, ele morreria. Só que, irmãos, Jesus já sabia que era a hora dele era chegada, por isso ele foi para Jerusalém. E quando Jesus estava indo, Jesus chama João e Tiago e diz: olha, entra aí em Samaria e procura saber se tem alguma estalagem para a gente passar a noite. Então eles entraram lá. Vocês vão para onde? A gente vai para Jerusalém. Para Jerusalém? Ficar com os judeus? Tem vaga não. Tem vaga não. Pode seguir, aqui não tem vaga não. Aí lá vem João brabo: Jesus, esse miserável de samaritano, tem vaga lá, mas não querem dar para a gente. O senhor quer que a gente ore para descer fogo do céu, para consumir esse samaritano? De que espírito sois vós, disse Jesus. O Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas ele veio para salvar. Irmãos, imagina aquilo no coração de João, só ali no coração de João, porque Jesus dava exemplo. Aliás, tem um texto lá em João capítulo 13, se não me engano, 31, que Jesus diz assim: eu vos dei o exemplo para que assim como eu fiz, façais vós também. Aí o texto diz assim, voltando aqui à nossa lição: em outra situação, ambiciou sentar-se com seu irmão ao lado do Senhor. Isso aqui foi demais, irmãos. Isso aqui foi demais. Mateus disse que foi a mãe dele, porque ele era filho de Zebedeu, com Salomé. Tem 3 Salomé na Bíblia. A mãe de João tem Salomé, filha de Herodias,
que era casado com Herodes Antipas, e tem Salomé, uma Salomé que seguia Jesus. Tem 3 Salomé na Bíblia. E essa ocasião lá em Mateus, ela chega para Jesus, estava Jesus com os 12, e ela disse: mestre, tem uma coisa a te pedir. Diz que ela se inclinou lá e Jesus: diga. Quando o Senhor entrar no seu reino, você não vai ter um reino? Sim. Quando o Senhor entrar no reino, eu tenho 2 filhos. O Senhor bota um do lado direito e um do lado esquerdo. Porque mãe é mãe, não é, irmão? Para a irmã Salomé, os filhos dela. E o texto disse que os discípulos ficaram indignados com aquilo. Porque, claro, ela queria que ficasse, né? Uma direita e uma esquerda. Manhinha é manhinha, né? Meus meninos são os melhores do grupo, o melhor de todos. Aí Jesus disse para ela: você não sabe nem o que você está pedindo. Acaso eles poderão beber do cálice que eu vou beber? Aí eles falaram, irmão. Eles disseram: a gente pode, Senhor. É para ter ficado calado, né, irmão? Aí Jesus disse: bom, beber do cálice que eu vou beber, vocês vão beber. Agora, sentar ao meu lado, naquele dia, não compete a mim, não, mas compete ao meu Pai. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Aí o texto diz aqui: é plausível supor que houve outras ocasiões não registradas em que os irmãos podem ter agido para merecer serem chamados filho do trovão. Diz respeito aqui àquele temperamento, né, forte que eles tinham. A letra A disse: como um discípulo lida com temperamento. O exemplo de João nos ensina que temperamentos não podem ser usados como pretexto para desvio de conduta, para excessos de relacionamentos interpessoais, e principalmente como impedimento à comunhão com Deus. Muitos querem servir a Jesus com seu próprio modo. O chamado de Cristo vai muito além disso. Ele nos desafia a vencer o espírito, ele nos desafia a deixar o Espírito a moldar o nosso caráter, para que possamos refletir o Senhor em nossa vida. Nosso temperamento precisa estar sob o domínio do Espírito Santo. O domínio próprio é uma das características do seu fruto, porque nós temos o Espírito Santo, irmãos. Deixa eu fazer uma analogia aqui para os irmãos entenderem. Quando a gente muda de casa, quem fez essa analogia foi até o professor Givanildo, na escola dominical aqui. Eu achei muito interessante, eu vou replicar. Quando a gente muda de casa, vai morar em outra casa, o que é que a gente leva? O que é que a gente leva, irmão? Tudo, irmão. A roupa, os móveis, os pratos. A gente não leva tudo? A mala não vai cheia? Vai cheia. Quando o Espírito Santo se mudou, quando ele veio residir na nossa casa, ele não veio com a mão vazia, ele veio com a mala cheia, irmãos. E sabe o que é que tinha dentro das malas? Amor, gozo, paz, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Tudo isso ele trouxe. E o discípulo que é dominado pelo Espírito Santo, ele não faz o que quer, ele não diz o que quer, ele não vai para onde quer, mas ele faz o que o seu Senhor manda, ele diz o que o seu Senhor diz, ele vai para onde o seu Senhor manda. É assim ou não é, irmãos? Quando você vê um discípulo de Jesus brabo, já viu um discípulo brabo? Ó, eu sou crente, mas minha mão não é não, viu? Esse discípulo está longe de Jesus. Quando você chega mais perto de Jesus, você fica mais manso, fica mais humilde. Aliás, ele disse, né? Aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração. Vamos lá, letra B. Diz aqui: João permitiu Jesus ser visto em sua vida. Ele compreendeu o âmago do discipulado de Cristo. Não é sobre mim, é sobre ele, o que ele é. A verdadeira transformação ocorre quando permitimos que o Espírito Santo modifique as nossas atitudes, pensamentos e intenções.
nos tornando verdadeiros discípulos de Jesus. Isso aqui, irmãos, me diga se é fácil você dizer não a você mesmo. Me diga se é fácil. Nós temos um conceito, que o nosso conceito é que as pessoas cheias do Espírito Santo é aquelas pessoas que falam muito em língua, é aquelas pessoas que profetizam muito, é aquelas pessoas que fazem muito milagre. A gente tem esse conceito daquelas pessoas que fazem isso, é que são cheias do Espírito Santo. Aí você chega um pouquinho pertinho dela, aí você vai descobrir o que ela é. Não controla a língua, não controla suas atitudes. O que mede a temperatura de um discípulo de Jesus se chama o amor. E o amor altruísta, quando você ama a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo, aí você está cheio do Espírito Santo. Quando você domina sua língua, domina suas atitudes, domina suas ações, aí você está cheio do Espírito Santo. Letra C diz aqui: as lições de Jesus para João. Ele ensinou para o seu discípulo o que deseja que aprendamos: valorizar as pessoas. João queria que caísse fogo do céu contra os samaritanos. Ser humilde, de se ter sentimentos nobres, amar como ele amou e perdoar uns aos outros. A gente não vai ler as referências, irmãos, por causa do tempo, que a gente já está com o tempo quase esgotado. Mas o tópico 2, disse a vida de João, uma inspiração, disse para o nosso viver. Por buscar viver intensamente ao lado de Jesus, o apóstolo deixou uma senda de comunhão que todos os discípulos do Mestre devem trilhar. Primeiro, uma vida de experiência. Os momentos mais, vou dizer, importantes do ministério de Jesus, ali João estava. Monte da Transfiguração, a ressurreição da filha de Jairo, que só entrou no quarto, Pedro, Tiago e João. Ele está dizendo aqui, olha, no momento da ressurreição, a agonia do Getsêmani, irmãos, João estava lá. Ele fala sobre a casa do sumo sacerdote, quando Jesus foi preso, na crucifixão, na ressurreição, João fez parte. E a letra B, ele disse uma vida de segredos. João afirmou que viu e tocou, viu, ouviu e tocou em Jesus. Está lá em 1 João capítulo 1, versículo 1 a 3. João teve uma intimidade tão profunda com Jesus, que quando ele foi, é provável que foi em 62, quando ele foi sentenciado ao banimento à ilha de Patmos. A palavra Patmos significa mortal, porque era isso que acontecia. Jogavam lá os presos e lá eles morriam naquela ilha. Morriam solitários ali, sem ajuda de ninguém. E alguns, como João, foi sentenciado a ser jogado no caldeirão de óleo quente. Mas quando ele estava lá, é provável. A gente diz provável porque a gente está falando 2000 anos atrás, não é, irmão? A gente não tem ele para dizer, João, foi lá mesmo que você escreveu? A gente não tem, então a gente tem probabilidades. Então é provável que João, quando estava lá, ele registra. Se você ler o capítulo 1 de Apocalipse, quem escreveu, aliás, 5 livros: o Evangelho, que leva o seu nome, 3 cartas e o livro de Apocalipse, entre 90 e 95. E João, ele disse que quando estava na ilha de Patmos, ele disse: eu que sou João, pela paciência, a tribulação do reino, sou vosso companheiro, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Se eu estava lá na ilha de Patmos, e ele disse: eu vi uma voz detrás de mim. Ele disse que a voz era como voz de trombeta, irmãos, e a voz dizia para ele: João, o que você vai ver, escreva-o em um livro e envie às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E ele disse: eu me virei para ver quem falava comigo. E quando ele se virou, irmãos, ele descreve, ele viu 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais
estava ele, irmãos, aleluia, vestido de uma veste comprida até os pés. João disse: seus cabelos era branco como a lã branca, seus olhos era como chama de fogo. João disse: da sua boca saía como que uma espada aguda de 2 fios. Ele disse que no seu peito tinha um cinto de ouro puro, mais nobre e puro. Ele disse que na sua mão direita tinha 7 estrelas. Quando ele olhou para o pé, ele disse que o pé dele era como bronze refinado numa fornalha. Ele disse: latão reluzente. Quando ele olhou para o rosto dele, ele disse que o rosto era como o sol no amanhecer quando resplandece. Que coisa bonita, irmãos. E ele disse que agora a voz dele já não era voz de trombeta, era como voz de muitas águas. Aí João disse: quando eu vi, caí como morto. Alguns chegam a dizer que não foi como morto, ele morreu. Porque diante do soberano não há ninguém que viva. Alguns dizem assim, né? Mas a versão da gente diz assim: caí aos seus pés como morto. Mas ele foi até lá e fez o quê? Tocou. E ele disse que quando ele tocou, ele disse: João, não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu estive morto, mas agora eu vivo e vivo para todo sempre. Tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Escreve, João, escreve, porque escreva as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer, porque o mistério das estrelas é a igreja e os anjos, o pastor das igrejas, e o mistério está lá em 20 e 21, e dos castiçais é a igreja. Escreva, João, no dia de domingo, quem sabe no ano 62, banido da sociedade, lá naquela ilha, mas Jesus chegou lá. E ele disse, depois que ele escreve o capítulo 4, depois daquela visão, que eu vi a voz de trombeta na minha primeira visão, ela apareceu de novo. E ele disse, achei-me em espírito. Aleluia. Ele disse que viu uma porta aberta no céu, irmão. O céu se abriu para João. E ele disse que quando o céu se abriu, ele viu um trono. Meu Deus do céu. Não teve discípulo que viu o que João viu. E quando João olhou, João disse, a aparência daquele que estava no trono era como a pedra de sardônica e a pedra de jaspe, que brilhava. Ao redor do trono haviam seres, relâmpagos, trovões, som de trombeta. Havia um mar de esmeralda que estava lá no trono. João disse, havia seres que tinha rosto. O rosto dele, quando olhava de um lado, era de águia. Quando olhava do outro, era de um bezerro. E quando olhava do outro, era de um homem. E eles, sabe como estavam? Voando diante dele, dizendo, santo, 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 santo é o Senhor Todo-Poderoso, o que há de vir, o que virá, a Ele a glória, a honra, a inteligência, a majestade. E eles estão lá, voando diante dele. Que mistério tremendo, irmão. Aí João no capítulo 5 disse, depois eu vi que aquele que estava no meio do trono tinha um livro. E aquele livro estava lacrado com 7 lacres. Tinha 7 selos. Ninguém podia tocar nele. Ninguém podia olhar para ele. Ninguém podia quebrar os lacres. Desataram os 7 selos, mas ele estava lá. E teve uma hora que ele disse, eu comecei a chorar. Chorei. Por que João chorou? Porque ele procurou no céu alguém digno de abrir o livro, não tinha ninguém.
Ele procurou na terra alguém digno de abrir o livro, não tinha ninguém. Procurou alguém debaixo da terra, alguém digno de abrir o livro, não tinha ninguém. Ele disse: eu chorava, só fazia chorar, porque o anjo bradava: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos? Aí João disse que lá ao redor do trono tinha outros tronos, com 24 anciãos, sentado com coroa, glorificado. Eita, Jesus, estou sentindo a presença de Jesus aqui. Aí quando ele chorava, o ancião chegou para ele e disse: João, não chora não, João. Por que eu não vou chorar? Porque você quer saber quem é digno? Olha ali, João, tem alguém digno. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi. Aí João foi olhar. Quando João olhou, João não viu nem um leão, nem uma raiz. Sabe o que foi que João viu? João viu um cordeiro, como havendo sido morto, todo ferido, mas que estava com seus chifres lá. Aí o ancião disse: ele é digno. Aí daqui a pouco se levantam os serafins, os querubins, pegam as salvas cheias de orações que são dos incensos, os incensos que são as orações dos santos, apresentam diante de Deus. Daqui um pouco o negócio fica tão poderoso lá, irmão, que João disse: era tanto, que João disse, era milhões e milhões e milhares de milhares que dizia: eis o cordeiro que foi morto e que venceu e que comprou com seu sangue gentes de toda a tribo, de toda a nação, de toda a etnia, e os constituiu reis e sacerdotes, e eles reinarão. Aí começou o coral lá: santo, 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 santo é o Todo-Poderoso e o Cordeiro. Daqui um pouco, irmão, todo mundo se ajoelha, os anciãos tiram as coroas, aí começa: santo, santo. Irmão, você pode glorificar a Deus nesta tarde. O discípulo que tem intimidade com Deus, Deus abre os céus para mostrar segredos a ele. Eu não sei se acontece com os irmãos, mas preste bem atenção, eu já estou terminando. Para ter intimidade com Deus, o preço que eu pago, irmão. Sabe, para entrar numa intimidade com o soberano, tem que entrar numa vida de oração, jejum, palavra, buscar a Deus, humilhação, quebrantamento. Ô irmão, para eu chorar, se você me der 50 conto, eu não choro. Mas tem hora que eu digo: Senhor, me dá lágrimas, porque lágrimas são características de discípulos que almejam o céu. Aí eu começo a chorar diante dele, sabe? Aí as lágrimas vêm, aí a gente começa a sentir ele pertinho. Aleluia. Aí quando ele vai chegando, ele vai falando, ele vai revelando, ele vai mostrando, ele vai dizendo seus propósitos. Será que você pode levantar essa mão nesta tarde? Dar um glória para Jesus nesta tarde. Aleluia. Sabe, irmãos, às vezes eu penso que o discípulo que mais sofre é aquele que mais tem intimidade, irmãos. Meu Deus do céu. Quem é que gosta de sofrer aqui? Me diga. Quem é que gosta de sofrer? Mas se você quiser ter comunhão com Ele, Ele bota você sobre a pedra, sobre a rocha. Meu Deus. Moisés foi um dos que pediu para ver a glória de Deus, não é? Está lá em Êxodo capítulo 33. Moisés disse: mostra-me a tua glória. Aí Deus disse: você quer ver a glória, mas eu não vou lhe mostrar não. Você quer glória, eu vou lhe dar bondade. Mas antes disso você vai ficar sobre uma rocha, sobre a fenda de uma pedra, e eu passarei e tu me verás pelas costas. Moisés ficou num aperto, irmãos, até Deus se manifestar a ele. Alguns Deus leva ao aperto para se manifestar a ele. E às vezes esse aperto dói,
esse aperto é choro, esse aperto é lágrima, mas as revelações de Jesus são grandes para ele. Quando ele escreveu o livro de Apocalipse, ele disse: revelações que o Senhor, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi Judas, não foi André, mas foi ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Aí a gente diz assim, sabe, eu estou tão longe dessa realidade, como eu estou longe, mas essa é uma tarde que o Mestre está aqui, essa é uma tarde que Jesus está dizendo para nós: eu quero ter intimidade com você. Essa é uma tarde que Jesus veio aqui para dizer a nós assim: vem mais para perto de mim, chega mais um pouco, ganha mais tempo comigo, perca mais tempo com o mundo e ganhe mais tempo comigo. Entre mais no altar, ore mais, jejue mais, leia mais a palavra, venha mais adorar, que aí o céu se abrirá. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus.